Já está gravando. Então vamos lá, compartilhar a tela. Muito bem, pessoal. Se tiver algum problema no som ou imagem, vocês me avisem, por favor. Vamos conversar hoje sobre... Vamos começar sistema circulatório, né? Então, hoje vamos falar sobre introdução ao sistema circulatório. O sistema circulatório, como o próprio nome indica, é o sistema responsável por fazer as coisas circularem no nosso organismo, né? O que circula no nosso organismo é o sangue. Então, o sistema circulatório é o conjunto formado por uma bomba que impulsiona esse sistema, que é o coração, e por uma série de dutos, né, que são as artérias e as veias, os linfáticos também, e os capilares, por onde esse sangue ele vai, então, fluir, por onde ele vai caminhar. A função disso é a função de qualquer via, como essas que nós estamos vendo aqui no slide, é transportar, né? É transporte. E o que se transporta? É tudo que é preciso ser transportado. Os gases, né? Oxigênio, dióxido de carbono, os nutrientes, os hormônios que têm que agir em locais distantes de onde são produzidos, as células imunológicas para irem combater as infecções, né? Enfim, tudo que tem que ser, as escórias que têm que ser retiradas dos tecidos para ser levada para os órgãos excretores, né? Além disso, existe uma função do sangue também da parte de regulação da nossa temperatura corporal, né? O sangue ele tem uma ação importantíssima na regulação. É bravo que eu vou sair agora. Tá? Então, essas são as funções, né, que nós temos do nosso sistema vascular. O que a gente vai procurar aprender nessa aula? Quais são os principais circuitos vasculares, né? Definir o que é a circulação, as circulações importantes, que são a sistêmica e a pulmonar, comparar as circulações fetal e após o nascimento, que é uma mudança significativa e de importância vital. Quais são as principais características, né? Caracterizar anatomicamente os componentes desse sistema, as artérias, as veias e os linfáticos. E entender um pouco sobre o aspecto morfológico, a microcirculação, né? Exatamente como que o sangue sai do sistema arterial, por exemplo, e passa para o venoso. Então, é isso que nós vamos procurar aprender nessa aula. Quando nós falamos em circuitos vasculares, né, nós estamos falando no circuito que o sangue percorre. Basicamente, se você quiser simplificar, está simplificado nesse lado esquerdo da figura, né? Você tem os sangues que são oxigenados nos pulmões. Esse sangue que é oxigenado nos pulmões é enviado ao átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ele passa para o ventrículo esquerdo e daí, através da aorta, vai para todo o corpo, ser distribuído para as redes capilares de todos os tecidos do corpo. Uma vez que ele passou por essas redes capilares, que ele serviu aos tecidos da forma que ele tem que servir, ele então é recolhido juntamente com as escórias que devem ser recolhidas daquele tecido e passa para o sistema venoso. Aí no sistema venoso, as veias que drenam o sangue do corpo vão drenar esse sangue em direção ao átrio direito, né? Esse sangue pouco oxigenado. Do átrio direito ele passa para o ventrículo direito e daí então ele passa para os pulmões. E para recomeçar o circuito. Então nós temos aqui um circuito, né? Um circuito que serve, que vai em direção ao corpo e depois vai do corpo em direção aos corações. Tá? Isso é uma forma geral da gente entender. Um circuito que irriga, que leva oxigênio, que leva nutrientes, etc., e um circuito que drena, e principalmente que retira as escórias. Se nós olharmos aqui do lado direito da figura, nós já podemos especificar um pouco mais isso, né? Na realidade, não é um circuito só assim. Podemos considerar dois circuitos simultâneos, né? Um
abordando o lado esquerdo do coração e o outro abordando o lado direito do coração, né? Então, nós temos, na realidade, duas circulações, duas grandes circulações envolvidas nesses circuitos vasculares, né? A chamada circulação pulmonar, ou pequena circulação, e a circulação sistêmica, ou grande circulação, né? A circulação pulmonar é chamada de pequena porque você tem o coração e os pulmões do lado. Então, ela é pequena, ela sai do coração, vai para os pulmões, dos pulmões volta para o coração. A circulação sistêmica é chamada de grande circulação porque ela é bem maior, né? O sangue sai do coração e vai para o corpo todo e é recolhido do corpo todo e volta para o coração, tá? Então, são duas circulações diferentes. A circulação que nós consideramos como circulação sistêmica, ela começa aqui no ventrículo esquerdo, né? O sangue é ejetado do ventrículo esquerdo pela artéria aorta e vai para todo o corpo, né? Irriga todo o corpo. Depois que ele irriga todo o corpo, ele é drenado a partir de duas grandes veias, principalmente, né? As veias cavas superior e inferior, e essas veias levam esse sangue para o átrio direito do coração, tá? E aí termina a circulação sistêmica, ou grande circulação. Começou no ventrículo esquerdo, passou pela artéria aorta, foi para o corpo todo, é drenado pelas veias cavas superior e inferior, termina no átrio direito. Do átrio direito, o sangue passa para o ventrículo direito e aqui começa, então, a circulação pulmonar, ou pequena circulação. O sangue sai do ventrículo direito pelo tronco pulmonar, né, que se divide em artérias pulmonares, que vão para ambos os pulmões, direito e esquerdo. O sangue é oxigenado e retorna, então, ao coração pelas veias pulmonares, exatamente no átrio direito, no átrio esquerdo. Então, essa circulação que começa no ventrículo direito, passa através das artérias pulmonares, vai para os pulmões, é oxigenado, e daí, através das veias pulmonares, retorna, terminando no átrio esquerdo, é a pequena circulação, ou circulação pulmonar, tá? Embora a gente veja isso assim, né? O sangue vem por aqui, passa para cá, depois vem para cá, vem para cá, para cá, para cá. Isso não acontece nessa sequência. Isso acontece simultaneamente, né? Conforme a gente pode ver aqui, tá vendo? Essa imagem, essa ressonância aqui com uma reconstrução, ó, dinâmica, você vê justamente isso. Você vê aqui, ó, ventrículo. Isso aqui, pessoal, é um corte, né? Então, só lembrando sempre que a gente vê um corte de ressonância, de tomografia, eu estou olhando a pessoa deitada, com a cabeça oposta a mim, tá? Ela está com os pés virados para mim, tá? A cabeça para lá e os pés virados para mim. Ela está deitada com o dorso inferiormente e a parte anterior superiormente, tá? Então, se a cabeça dela está virada para lá, isso aqui é o lado direito dela, isso aqui é o lado esquerdo dela, ok? O pé direito dela está aqui do meu lado esquerdo e o pé esquerdo dela está aqui do meu lado direito, tá? Então, vocês vejam, está aqui o coração, ó, aqui está a parte posterior, né? Está a coluna, aqui está uma vértebra, né? E aqui está a ponta do coração virada para o lado esquerdo, como é a posição dele. Aqui está o externo. Então, nós vemos aqui, ó, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. Ventrículo direito, átrio direito. Isso preto aqui é o septo interventricular. Isso preto aqui, ó, é o septo interatrial. Vejam só, ó, os ventrículos se enchem ao mesmo tempo, os átrios se enchem ao mesmo tempo. Quando os átrios se enchem, os ventrículos se esvaziam. Quando os ventrículos se enchem, os átrios se esvaziam, né? Então, isso é o que nós chamamos de movimentos de sístole e diástole. Na sístole, os ventrículos se contraem ambos e o sangue é ejetado para o corpo todo e para os pulmões. É o que aconteceu agora, né? Quando ele está se contraindo aqui na sístole, os átrios estão recebendo sangue, né? Quando o coração para de contrair os ventrículos, ó, os átrios se esvaziam agora e os ventrículos se enchem. Então, é simultâneo isso. Os ventrículos se esvaziam ao mesmo tempo, os átrios se enchem ao mesmo tempo.
né? Os ventrículos se enchem ao mesmo tempo, os átrios se esvaziam ao mesmo tempo. Olha aqui que interessante, ó. Isso aqui, ó, é a artéria aorta, tá vendo? Colada aqui na coluna. Olha como ela vai se encher, ó, ao mesmo tempo que ela se enche, os ventrículos se esvaziam, né? Particularmente o ventrículo esquerdo, porque é quando ele se contrai e se esvazia que ela se enche. Isso é bastante interessante. Muito bem, pessoal. Então, como eu disse para vocês, existe uma diferença, né? Uma diferença no comportamento da circulação quando você ainda é um feto e depois que você nasce, né? O que é o básico dessa diferença? É o funcionamento pulmonar. No feto, o pulmão ele não é funcionante, ele não funciona, né? E por não ser funcional, ele não recebe oxigênio, ele não faz oxigenação, então ele não precisa de receber sangue. O que adianta o sangue passar por ele? Ele nem se expande, né? Então, a fonte de sangue, de oxigênio e nutrientes para o feto, ela é a mãe. Então, nós temos aqui a placenta, ó, que representa a ligação do feto com a mãe. Isso aqui é a circulação fetal, né? Então, vejam, ligando a placenta ao sistema circulatório do feto, a gente tem o chamado cordão umbilical, né? O cordão umbilical vai ser composto por uma veia e por duas artérias, ambos chamados umbilicais. Normalmente, a gente vai ver o sistema arterial representado em vermelho e o sistema venoso representado em azul, né? Isso tem a ver com o oxigênio. Aqui, no cordão umbilical, você vê que houve quase que uma inversão, né? A veia está representada em vermelho, porque ela é rica em oxigênio, chegando da placenta, e as artérias, que representam o retorno da circulação do feto, ó, elas têm uma cor roxa, porque elas não são propriamente pobres em oxigênio, mas elas estão misturadas, tem um sangue misturado, que a gente vai entender por quê. Então, como é que acontece essa circulação? O sangue ele chega pela veia umbilical, né? A veia umbilical ela caminha aqui em direção ao fígado, tá vendo? E quando chega nesse ponto aqui, ela estabelece contato com a veia cava através de uma estrutura chamada ducto venoso, veia cava inferior, tá? E ela também estabelece um contato com a veia porta, que não está mostrado aqui. Mas esse contato dela com a veia cava através do ducto venoso faz com que ela jogue aquele sangue oxigenado aqui, ó, que se mistura com o sangue da veia cava e dá esse sangue aqui bem oxigenado, não tanto quanto um sangue arterial puro, tá? E aí, então, essa veia cava inferior ela vai desembocar, como normalmente, né, no átrio direito. Tá? O que acontece? Pela direção dela de desembocadura, ó, ela vai estar voltada para o átrio direito, para uma região aqui, ó, do septo interarterial, entre o átrio direito e o átrio esquerdo. E nessa região vai ter no feto uma abertura, que é chamada de forame oval. Então, o sangue que é jogado aqui, inclusive tem uma válvula aqui, tá vendo? Está até mostrado aqui, a válvula da veia cava inferior, que depois que a gente nasce, ela começa a perder, ela perde a função e vai desaparecendo, mas ela conduz esse sangue, direciona para esse forame oval. E daqui, então, ele atravessa para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo vai passar para o ventrículo esquerdo e vai ser ejetado, então, pela aorta. Tá? O sangue que vem pela cava superior, ele não vai em direção ao forame oval, então ele atravessa para o ventrículo esquerdo, ventrículo direito, tá? Pela válvula aqui atrioventricular. E aí o que vai acontecer? Ele vai então ser ejetado pelo tronco pulmonar, né? Que depois vai se dividir em artérias pulmonares e para ir para os pulmões. Como esse pulmão não está funcionante, essas artérias pulmonares, ó, elas ainda são elas são pequenas, tá? Elas estão ainda apertadinhas, então o sangue não passa por ali e não vai para os pulmões, o que é vantajoso, porque ele não vai conseguir perfundir esses pulmões. Por outro lado, entre esse tronco pulmonar e o arco da aorta, ó, eu tenho uma grande comunicação que a gente chama de ducto ou canal arterial. Então, mesmo aquele sangue que veio pela cava superior, que não atravessou direto para cá, ó,
pelo forame oval, ele é ejetado pelo tronco pulmonar e, através do ducto arterial, vai também para a aorta. Ou seja, todo o sangue que foi jogado aqui, tanto o sangue que veio pela cava superior, quanto o sangue que veio pela cava inferior, através do forame oval, né, ou através do ducto arterial, vai acabar indo para a artéria aorta e sendo distribuído para o corpo. Tá? Então, isso é a circulação fetal, pessoal. É dessa forma. Então, você na circulação fetal, você tem um baixíssimo fluxo pulmonar, né? As trocas gasosas elas vão ocorrer através da placenta, né? Porque depois isso aqui vai acabar voltando para a placenta, esse sangue. O feto vai receber os seus nutrientes de oxigênio através da placenta e ocorre, então, o quê? Um shunt direita à esquerda do coração, não é isso? Tudo que cai ou no átrio direito, ou diretamente ou indiretamente, vai acabar do lado esquerdo do coração. Tá certo? O que acontece depois que você nasce? Depois que você nasce, os pulmões eles iniciam a sua ventilação. Então, eles se expandem e a pressão aumenta no interior dele. Então, isso faz com que se fechem essas comunicações. O forame oval se fecha e o ducto arterial se fecha. Tá? O forame oval ele se fecha e o resquício que você vai ter dele aqui vai se chamar fossa oval, é uma depressão. O ducto arterial se fecha e o resquício dele aqui vai se chamar ligamento arterial fechado. Então, ocorre a circulação normal, como você verifica no coração do adulto, né? Da criança, depois do nascimento. Então, o sangue vem pela cava superior, cava inferior, cai no átrio direito, passa pela válvula átrio-ventricular, ventrículo direito, e daqui sai pela tronco pulmonar, pulmonar esquerdo e pulmonar direito em direção aos pulmões. Ok? A veia umbilical ela vai se transformar em um ligamento, que vocês vão ver depois quando estudarem fígado, que é o ligamento redondo do fígado, e aquele ducto venoso também vai fibrosar e vai se transformar num ligamento mais superior, também no fígado, chamado de ligamento venoso. Então, o que sobra dessas estruturas, né, que fazem essa comunicação são do forame oval a fossa oval, do ducto arterial o ligamento arterial, a veia umbilical se transforma em ligamento redondo, o ducto venoso se transforma em ligamento venoso. Essas artérias umbilicais aqui, elas também vão se obliterar. Tá? Elas vão se obliterar e vão se transformar no que vocês já viram quando a gente estudou paredes do abdômen, são aqueles ligamentos umbilicais medianos, lembra? Que vão ali para a parte anterior da parede abdominal anterior, na sua face posterior. Tá? Só o iniciozinho dela que permanece aberto, né? E até depois que ela dá aqui as artérias vesicais. Então, o sangue passa por ali, passa pelas artérias vesicais, ajudando a irrigar a bexiga, e depois, então, ela se oblitera, vira um cordão fibroso totalmente fechado. Ok, pessoal? Então, essas são as noções importantes que a gente tem que ter sobre circulação fetal. Né? Por quê? Isso tem uma importância aplicada, porque algumas vezes o que acontece? Essas modificações que tem que acontecer da circulação fetal para a circulação pós-nascimento, elas não acontecem. Então, você pode ter, por exemplo, uma persistência, pode uma má formação. Vamos começar nas persistências. Você pode ter uma persistência do canal arterial, ou ducto arterial, tá vendo? Ele continua patente aqui, o sangue continua passando por aqui. Você pode ter uma persistência da comunicação interatrial pelo forame oval. Forame oval, ele persiste. Então, você vai ter aqui uma comunicação interatrial, porque o forame oval ele continua funcionando, e aqui você vai ter uma comunicação entre o tronco pulmonar e a aorta, porque houve uma persistência do ducto ou canal arterial.
Da mesma forma que você pode ter uma formação inadequada do septo interventricular e você vai ter uma comunicação interventricular. Então, nesse caso, você tem uma comunicação interventricular, nesse uma persistência do canal arterial e nesse uma comunicação interarterial por persistência do forame oval. Tá? Essas condições aqui são condições que geram o que a gente chama de shunts ou comunicações esquerda-direita. Por quê? Porque o lado esquerdo tem uma pressão maior. Então, a tendência vai ser o sangue passar do lado esquerdo para o lado direito. Sempre do lado esquerdo para o lado direito, porque a pressão de sangue ali é menor. Tá? Primariamente, porque com o tempo, o que acontece? Vai aumentando a quantidade de sangue no lado direito e, com isso, vai havendo um aumento da pressão ali. As estruturas, principalmente a artéria pulmonar, o tronco pulmonar, ele começa a apresentar um angustiamento e, com isso, a pressão ali aumenta e você acaba depois invertendo o fluxo. Então, esses shunts, inicialmente, eles não cursam com cianose, porque você não tem sangue desoxigenado ou pouco oxigenado passando para o lado esquerdo, né? Mas, com o tempo, isso vai acontecendo. E aí você começa a apresentar, se houver realmente uma condição dessa efetivamente importante, cianose. Tá? Então, esses shunts têm uma frequência razoável. Essas doenças congênitas cardíacas estão entre as mais frequentes, doenças congênitas são as mais frequentes, tá? Em torno de 7,5 por cada 1.000 nascimentos. A quarta e a sétima semanas do desenvolvimento são os mais... é a fase teratogênica, mais sensível, né? A teratogênese é a capacidade do aparecimento de doença durante a evolução do embrião. Então, entre a quarta e a sétima semana, as doenças que causam esse tipo de tomada associada a esse tipo de patologia, elas são mais perigosas de acontecerem, que é quando o coração está mais suscetível a desenvolver essa patologia. Existe um shunt de direita para a esquerda, um shunt de direita para a esquerda, que é a chamada tetralogia de Fallot. Primariamente, ele já dá um shunt da direita para a esquerda. Então, é uma patologia que cursa inicialmente já com cianose, né? Você vê o bebezinho, ele tem aquela, principalmente os lábios mais arroxeados, você percebe, então, as extremidades dos dedos, etc. Você já percebe a cianose ali. A tetralogia de Fallot ocorre em 9% esses percentuais são os percentuais dessas condições dentro das doenças congênitas cardíacas, né? A tetralogia de Fallot acontece em 9% delas. Como o nome diz, é uma tetralogia. Você tem 4 condições que indicam que dão esse diagnóstico, né? A principal delas é essa aqui, ó, é a estenose da válvula pulmonar. Então, a válvula pulmonar, que controla a passagem do sangue entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar, ele está estenosado. Ou seja, há uma dificuldade, está angustiado, né? Há uma dificuldade do sangue passar, se esvaziar. Então, a pressão dentro do ventrículo direito, ela aumenta. E como a pressão dentro do ventrículo direito aumenta, o músculo ele tem que fazer mais força para vencer essa dificuldade que é a estenose da válvula pulmonar, e esse lado direito, então, ele se hipertrofia. Então, você tem a estenose da válvula pulmonar, a outra condição é a hipertrofia do coração direito. Além disso, você tem um defeito do septo interventricular, tá vendo? Você tem um defeito do septo interventricular. Então, você já tem 3 condições das 4. Estenose da válvula pulmonar, hipertrofia do coração direito e defeito do septo interventricular. Como a pressão aqui está muito grande, né, porque ele não consegue enviar o sangue direito aqui pelo tronco pulmonar, tanto que ele teve que se hipertrofiar, você acaba, então, a pressão daqui vence do lado esquerdo e você começa a ter um shunt da direita para a esquerda. E aí você se depara com a 4ª condição, que é a destroposição da aorta. A aorta, ela cavalga o tronco pulmonar, então ela fica com uma abertura aqui para o septo interventricular. Então, esse sangue que flui do lado direito para o lado esquerdo, ele entra aqui pela aorta também e caminha pela aorta. Com isso, você vai modificar o teor de oxigênio que você tem que ter na aorta e que vai ser distribuído para o corpo.
Então, a tetralogia de Fallot é uma condição também, uma doença congênita cardíaca que tem uma frequência bastante importante. São todas essas condições que são passíveis e necessariamente têm que ser corrigidas cirurgicamente, né? Algumas dessas condições aqui são condições iniciais, às vezes é muito comum você nascer com uma certa persistência aqui do forame oval ou do canal arterial, mas a tendência é ir se fechando e nem chega a ser sintomático. Tá? Quando isso não acontece, é que você então tem uma doença franca e isso geralmente vai requerer uma correção cirúrgica. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então vejam aqui, ó. Nós temos caminhando em complexidade, estamos, né? Então você vê aqui, nós temos a representação um pouco mais complexa do que nós mostramos antes. Na realidade, são vários circuitos em série, né? Você tem aqui um circuito cérvico-cefálico e torácico, né? Então, são os vasos arteriais que saem da aorta e vão em direção ao tórax, em direção à cabeça, pescoço, membro superior, e o sistema venoso que recolhe esses vasos, né, que é o sistema da cava superior, indo para o coração. Você tem aqui diversos outros sistemas para o restante do corpo, você tem algumas circulações mais específicas, como circulação portal aqui no fígado. Então, são vários componentes dentro dessas circulações que vão formar o que nós chamamos de circulação, o que nós simplificamos como grande circulação e pequena circulação. Mas sempre você vai ter isso aqui, um conjunto arterial levando sangue para o corpo e um conjunto venoso recolhendo esse sangue do corpo. Normalmente, o sistema venoso ele consegue recolher até 98% do líquido que é levado pelo sistema arterial. Os restantes 2% que ele não recolhe, você tem aqui essa estrutura verde que está sendo mostrada recolhendo aqui em cima, recolhendo aqui embaixo, aqui, é a estrutura linfática. O sistema linfático ele recolhe aquilo que o sistema venoso não consegue recolher na microcirculação. E vejam, tanto daqui, ó, quanto daqui, esses dois, eles vão acabar terminando em um ponto, né? Do lado direito e do lado esquerdo, ou o ducto torácico, ou o ducto linfático direito, e isso tudo vai terminar onde? Em uma veia, tá vendo? Tudo que ele recolhe, ele acaba jogando em uma veia. Ele joga nas duas junções ali da jugular com a subclávia, né? E que vão acabar formando as braquicefálicas, que vão formar a cava superior. Ou seja, aqueles 2% que o sistema venoso não recolhe, o ducto linfático, o sistema linfático recolhe e joga no sistema venoso. Então, os 100% acabam sendo recolhidos. Né? Esse dado de cada figura é para mostrar que essas duas circulações, né, elas se comportam do ponto de vista pressórico completamente diferente. Né? Então, você vai ter aqui, primeiro, um sistema que é o sistema de abastecimento, né, que é o sistema que leva o sangue para o corpo, que é um sistema de alta pressão. Ele funciona a uma pressão média de 100 milímetros de mercúrio. E tem que ser, né, porque ele vai ter que perfundir o corpo. Ele vai ter que colocar uma pressão de tal forma que, quando isso chegue na microcirculação, isso ajude a passar para o espaço intercelular, levando os componentes que tem que chegar nesse espaço. Né? E, por outro lado, você vai ter um sistema de recolhimento, né, que tem uma função muito mais de reservatório. Ele tem que ser um sistema, inclusive, redundante. Você tem muito mais veias do que artérias, para recolher isso com esse sangue que chega a um nível pressórico muito mais baixo. Você tem uma pressão média de 12 milímetros de mercúrio, tá? E a função dele, então, é uma função de reservatório. Então, você tem uma variação de pressão muito grande entre o sistema que tem a função de abastecimento, que é basicamente o sistema arterial, e o sistema que tem a função de reservatório, que é basicamente o sistema venoso, e, obviamente, as cavidades cardíacas associadas a esses sistemas. Ok? Muito bem, pessoal. Então, a partir do coração, sai um conjunto
de artérias, que compõem a rede arterial do corpo, como está mostrado desse lado aqui, né? Então, a partir da artéria aorta, ó, desde que ela sai aqui do coração, faz essa curva para a esquerda e para trás e vem descendo aqui, ó, pela parte posterior do corpo e depois se dividindo aqui embaixo, eu vou ter artérias indo para todas as partes do corpo e levando sangue para o corpo. Tá? Esse sangue vai chegar até o nível da microcirculação. Tá? Quando chega no nível da microcirculação, eu tenho as menores, as menos calibrosas artérias, que são as chamadas arteríolas. Tá? Essas arteríolas, elas então vão drenar o sangue para uma rede capilar. E essa rede capilar que se comunica com as arteríolas, sendo, vamos dizer assim, o lado eferente, né? O lado aferente da rede, ela vai se comunicar pelo seu lado eferente aqui com um sistema de veias, né? Ou de vênulas, que vão drenar para veias cada vez maiores até chegar a veias maiores que vão ajudar a formar essa rede venosa aqui, ó, né? Que é uma rede que vai se dividir em uma parte inferior, que vai drenar toda a parte aqui do abdômen para baixo do corpo, terminando nessa chamada veia cava inferior, que vai drenar independentemente aqui no átrio direito desse conjunto que drena todos os membros superiores, cabeça, pescoço e tórax, né? E drena então para a veia cava superior, que vai drenar aqui para o átrio direito também. Então nós temos uma rede arterial que parte do coração, uma rede arterial que é eferente em relação ao coração, né? E leva sangue para o corpo, e uma rede venosa, que é uma rede que se aproxima do coração, né? É uma rede eferente em relação ao coração, que recolhe o sangue do corpo e leva para o coração. Tá? Então está aqui ó, uma representação também dinâmica, numa ressonância, só mostrando para vocês, tá vendo? Aqui ó, o ventrículo esquerdo, né? Aqui a gente já compreende mais fácil essa anatomia, aqui é lado direito, normal, lado esquerdo, né? Então está aqui a ponta do coração, aqui está o diafragma, com o fígado embaixo dele, se movimenta porque é o movimento do diafragma, e você vê aqui, ó, ventrículo esquerdo impulsionando o sangue pelo arco da aorta, ó, e esse, por sua vez, impulsionando o sangue pelos seus ramos e indo distribuir para todo o corpo, né? Você percebe aqui, ó, o átrio direito, olha o átrio direito aqui, ó, recebendo sangue ó, da veia cava superior, tá vendo? Ó, recebendo sangue também ó, da veia cava inferior. Né? É mais difícil um pouquinho, mas agora a gente vê aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui a veia cava inferior, tá vendo? Ó, ela indo também para o átrio direito. Então, é um conjunto de vasos associados ao coração, né? Artérias sempre se associam aos ventrículos, partindo dos ventrículos, veias sempre se associam aos átrios, chegando aos átrios. As características de um vaso sanguíneo, seja ele arterial ou seja ele venoso, são bem semelhantes em termos dos constituintes histológicos. Então, todos vão ter uma túnica íntima, né? Uma túnica média, e uma túnica adventícia. Alguns chamam a túnica íntima de túnica interna e a adventícia de túnica externa. A túnica íntima ela é formada por um endotélio, que é aquela parte que reveste o vaso no seu interior, né? Uma membrana basal e uma camada limitante elástica interna. A túnica média é uma túnica muscular, é aquela camada muscular circular que fica em torno do vaso e que vai diferir bastante se o vaso é um vaso arterial ou é um vaso venoso. Tá? Depois você tem aqui uma limitante elástica externa. Veja que a túnica muscular média ela fica entre uma limitante interna, que faz parte da túnica íntima, e uma limitante externa. E por fora disso tudo, eu tenho, então, a túnica adventícia, né? Que é aquela camada mais fibrosa, é a camada em torno ali do vaso, é a camada que permite que ele possa estar aderido aos tecidos em volta, aos órgãos, né? E se modificando de acordo com as modificações dos órgãos. Alguns se expandem, outros não, enfim. É interessante observar nessa túnica adventícia a presença dos vasos sanguíneos que irrigam o vaso. O vaso também precisa, as suas células se alimentarem, né? Embora ele esteja levando sangue para os outros,
ou recolhendo, ele precisa também dele receber sangue. Ele também é vivo. Então, eu tenho vasos que são chamados de vasos dos vasos, né? Em latim, vasa vasorum. Os médicos costumam muito falar isso. Se você olhar um nervo, você vai ter lá no nervo a vasa nervorum, que são os vasos dos nervos. Algumas alterações, que a gente chama de desautonomias, né? Das vísceras, né? Por exemplo, pelo diabetes, você tem lesão dos vasos dos nervos, dos vasos nervorum, e com isso os nervos eles deixam de receber sua irrigação e morrem também. Então ocorre uma denervação ou desenervação daqueles órgãos, acarretando as diversas complicações, por exemplo, do diabetes, né, nos diversos órgãos, rim, sistema digestório e etc. Então, desse lado de cá, eu tenho a representação de uma artéria e de uma veia. Você vê que as camadas são as mesmas. O que é diferente é principalmente essa camada aqui, essa túnica média, né? Isso aqui são veias e artérias de médio calibre. Olha a túnica média aqui da artéria, como ela é bem mais desenvolvida que a da veia, né? O conteúdo elástico aqui também é diferente. Então, a artéria ela tem mais elasticidade. Tem que ter, né? Quando o coração se contrai, e isso é passado para as artérias. Nessas artérias você tem, em algumas delas, você vê isso bem, a artéria, ela se dilata, né? Por exemplo, quando você coloca a mão num punho aqui e sente o pulso arterial da artéria radial, o pulso corresponde ao momento em que o coração entra, tem a sua sístole e joga o sangue pelo sistema arterial. Por isso que você conta aqui o número de pulsos, né? E você diz, a frequência cardíaca dele é de 80, porque se eu tiver 80 pulsações aqui, isso corresponde a 80 sístoles que impulsionaram o sangue e causaram aquela pulsação. O pulso corresponde à frequência cardíaca, o pulso arterial. Mas o que você está medindo aqui é o pulso arterial. Você vai extrapolar para a frequência cardíaca, mas você não está medindo a frequência cardíaca. Você está medindo a frequência de pulso arterial e extrapolando, né? Outras modificações, por exemplo, no endotélio, né, das veias, principalmente não, as veias que drenam contra a gravidade, você vai sempre encontrar se projetando o seu endotélio válvulas, né, como a gente vai ver adiante, que são responsáveis por ajudar a drenagem. Então, as camadas são as mesmas, apenas elas vão se apresentar de formas diferentes, né? Quando você chega aqui, ó, por exemplo, no nível de uma arteríola, de uma vênula, você vê que você tem um predomínio muito grande dessa camada íntima, dessa túnica íntima em relação às outras. Se você pegar um capilar, por exemplo, você só tem um endotélio. Você não tem essas outras camadas que as veias e as artérias têm, tá? É só o endotélio ali, formado por uma célula, né? Uma célula do lado da outra, e então, por isso é que ele se serve às trocas, né? De substâncias através dele. Se você fizer um corte, né? Seja ele um corte de uma coxa ou de um braço, você vai observar, então, no seu interior os vasos sanguíneos. Você vai ver, então, sempre a gente usa um código de representar em vermelho as artérias, né? Em azul as veias, em amarelo os nervos e em verde os linfáticos. As artérias são os elementos, então, de perfusão. Então, as artérias são os elementos de perfusão, né? Vão variar em calibre, em tamanho, na medida que elas vão se ramificando, os ramos vão sendo cada vez menores. E as veias são o elemento de drenagem, né? Você pode observar que as veias são bem mais numerosas do que as artérias. Eu tenho mais artérias do que veias. Desculpe, eu tenho mais veias do que artérias. Normalmente, eu vou ter isso aqui, ó, o conjunto, né, vasculo-nervoso envolvido por fáscia, né? É o chamado, que vai constituir o que nós chamamos de feixe vasculo-nervoso. Quando você disseca, você abre essa estrutura aqui, ó, conjuntiva, e quando você entra nessa estrutura conjuntiva, você se depara com feixe vasculo-nervoso, tá? Normalmente com teor de gordura não tão importante como está demonstrado aqui. Vejam que
eu tenho veias bem organizadas, tanto profundamente quanto superficialmente. No corpo humano, a diferença entre o que é superficial e profundo, eu já mostrei para vocês, é essa fáscia muscular, né? Essa fáscia que envolve os músculos, né? Envelopa aqui os músculos. O que está profundamente a ela é profundo, o que está superficialmente a ela é superficial. E é a tela subcutânea e a pele. Então, eu tenho veias bem organizadas na tela subcutânea. É claro que eu tenho artérias também levando sangue para cá, mas elas não são organizadas como essas veias, assim, não são calibrosas assim, importantes. Então, claramente, o sistema venoso eu posso dividir em um sistema superficial e um sistema profundo. Tá vendo? Um sistema superficial e um sistema profundo, ok? É óbvio que o sistema superficial tem que drenar para o sistema profundo para que isso possa chegar às principais veias e depois ao coração. Então, eu tenho veias que perfuram essa fáscia em direção a essas veias profundas. São as chamadas veias perfurantes, ok? Muito bem, pessoal. É muito fácil você entender como o sangue chega aos tecidos pelas artérias, né? O coração, o ventrículo esquerdo se contrai com força e joga o sangue sob pressão. Ele vai rompendo pelo sistema arterial e vai preenchendo todos os vasos arteriais. Agora, vocês viram, quando esse sangue chega no lado venoso, a pressão está muito próximo de zero. Está muito pequena. Então, como é que esse sangue, o que joga esse sangue pelas veias? Existe uma série de fenômenos que promovem essa drenagem, né? Muito fácil de você entender é a gravidade, né? Se tudo vai drenar para o coração, todas as veias que estão acima do nível do coração, elas vão drenar por gravidade. E isso é muito fácil, então, de você entender, né? Mas e as que não drenam a favor da gravidade, né? Tudo que está abaixo do coração, né? Todas as veias dos membros têm que subir para depois descer, né? Então, tudo isso, as veias que drenam no sentido antigravitacional, elas precisam de um conjunto de fatores para poder efetuar essa drenagem. Então, o conjunto de fatores são, primeiro eu já falei para vocês, você tem um grande leito venoso, o sistema venoso é totalmente redundante. Você vai ver em cirurgias que o médico ligar uma veia, está sangrando, ele liga sem nenhuma preocupação, porque ele sabe que tem outras veias ali, né? O sistema é um sistema em duplicado, em triplo, ele tem uma redundância bastante importante. Então, eu tenho um leito maior. Com isso, é mais fácil ele se acomodar, né? E caminhar. Eu tenho algo muito importante, que é uma bomba músculo-venosa. Eu vou mostrar para vocês. São os músculos esqueléticos espremendo as veias e fazendo o sangue se movimentar no seu interior. Eu tenho o próprio pulso arterial, né? Quando o sangue é ejetado por dentro da artéria e ela se expande e dá origem àquele pulso, ela espreme as veias que estão do lado e provoca a movimentação dessas veias, né? A gravidade que nós já falamos e válvulas venosas. Vocês vão ver, as válvulas venosas servem para direcionar o fluxo. E o próprio processo respiratório, né? O coração está dentro do tórax. Então, quando eu faço movimentos respiratórios que estão vinculados a uma diminuição da pressão dentro do tórax, eu facilito a entrada de sangue no coração. E quando eu faço movimentos que aumentam a pressão dentro do tórax, eu dificulto. Então, por exemplo, se eu fizer a chamada manobra de Valsalva, né, que eu tento pôr o ar para fora, mas não deixo, a veia jugular externa aqui, ela se ressalta. Ela fica com uma turgência, né? Por quê? Porque eu dificultei a entrada de sangue. Então, ela se enche de sangue. Então, o processo respiratório, ele é importante. Então, vamos lá. O grande leito venoso, ó, você vê aqui muito bem isso, por exemplo. Está vendo aqui? Ó, isso aqui foi tirado um feixe desses aqui, só com artérias e veias, né? Então, você tem aqui a bainha vascular, que fica em torno dos vasos, né? E você tem aqui uma artéria, ó, e 3 veias acompanhantes. Ah, é muito comum você ter 2, mas você pode ter 3 também veias. Você vai ver, sempre você vai ver artéria e mais de uma veia em torno dessa artéria. Então, você tem um grande leito venoso. Você tem uma bomba músculo-venosa. Olha, a principal
o principal local onde você vê isso é na panturrilha, né? A panturrilha, o músculo, a musculatura da panturrilha, o tríceps, é chamado também de coração venoso, né? Os antigos chamavam. Porque você está vendo aqui, ó, as veias passando aqui no interior dos músculos, entre os músculos, né? Quando o músculo se contrai, ó, ele espreme essas veias. E aí o sangue vai se movimentar. O sangue pode se movimentar para cima ou para baixo. Está espremendo no meio. Ele não consegue se movimentar para baixo, por quê? Por causa das válvulas. Olha aqui, olha a válvula como ela fica, como ela se fecha, tá vendo? Ele não consegue, porque o sangue, quando vem para baixo, ele empurra essa válvula de encontro a essa. Se ele tentar ir para cima, ele empurra uma válvula para um lado e outra para o outro. Isso aqui é igual uma porta, né? É muito parecido com uma porta dessa de vai e vem. Só que ela vai, mas quando ela vem, ela não é calculada para passar direto, ela é calculada para uma bater na outra e ficar. Tá? Então, você consegue afastar ela numa direção, mas na outra direção você não consegue. Tá? Então, aqui você vê isso. E uma outra coisa interessante é isso aqui. Ó. Essa faixa muscular aqui, ela limita a expansão desses músculos. Tá vendo? Ela age como uma meia elástica. Aquela meia elástica que você usa às vezes para ajudar, né? Aquela meia elástica ela atua principalmente nas veias superficiais. Mas essa faixa atua como se fosse uma meia elástica atuando nas veias profundas. Então, é um conjunto de circunstâncias anatômicas que favorece a passagem do sangue pelas veias. Então, por isso que é importante você trabalhar essa musculatura. Trabalhar como? Andando. Por isso que quem trabalha, por exemplo, em telemarketing, a lei obriga, a pessoa trabalha um determinado tempo e depois ela tem que se levantar e andar um pouco. Por quê? Para fazer isso aqui funcionar. Se você trabalhar em pé parado, você tem uma tendência maior a fazer varizes, né? Você tem que se movimentar. Você está dentro de um avião, vai fazer uma longa viagem, não pode ficar se movimentando, mexe com a perna. Levanta a perna, abaixa, levanta, abaixa. Você tá, né, levanta os calcanhares para fazer o tríceps funcionar, abaixa, levanta, abaixa. Você está exercitando e está fazendo a movimentação, então, auxiliando a drenagem venosa. Então, esses são os fatores importantes que auxiliam a drenagem venosa, né? Então, tem aqui ó, uma demonstração de uma pessoa com varizes, está vendo? Essas dilatações são varizes, né? As varizes são mais comuns em membros inferiores, é claro, que é a região que tem, onde a gravidade atua, age mais, né? Então, dificulta mais o retorno. E, então, nas veias superficiais desses vasos, você vai ver essas varizes. Normalmente, isso se deve a válvulas incompetentes, né? Como essa aqui, por exemplo. Na válvula normal, ó, o sangue passa para cima, afastando as válvulas, mas se ele tentar retornar, ele aproxima uma válvula da outra e não consegue descer. Na válvula incompetente, ele desce, né? Além disso, desse fator aqui, as válvulas elas têm uma outra coisa. Quando você fecha a válvula aqui, o sangue vem para cá, ao invés de você ter que transportar uma coluna de sangue completa como essa aqui, ó, você divide essa coluna em duas, tá vendo? Você agora fez um estágio aqui, então o peso da coluna que vai ter que ir daqui para lá é só esse peso aqui, esse não conta mais. Se eu não tivesse essa válvula, eu teria todo esse peso aqui para movimentar para cima. Então, esse é um fator ainda adicional que eu me lembrei agora que as válvulas contribuem. Além de direcionar, elas diminuem o peso da coluna de sangue. Tá? Muito bem, pessoal. Então, pessoal, isso aqui é a microcirculação, justamente. Né? As artérias vão diminuindo de calibre até se transformarem numa arteríola. Essa arteríola, então, ela vai penetrar entre os tecidos, entre as células do tecido. Isso acontece no corpo todo. É a microcirculação. Né? E aqui, então, vai haver a passagem aqui nos capilares. Né? Isso aqui são os capilares, todo esse conjunto aqui são os capilares. Né? Vai haver a passagem das substâncias em direção ao espaço intercelular ou intersticial, né? Ou extracelular, se a gente quiser considerar o interior e o exterior da célula. A pressão aqui é muito grande, muito maior do que a do espaço intersticial. Né? Na medida que o sangue vai avançando para os capilares, indo perto do lado venoso, o que vai acontecendo? A pressão no seu interior ela vai diminuindo, até que ela fica menor que a pressão no espaço intersticial. E aí começa a haver uma passagem inversa em direção a esses capilares. E aí esses capilares, então, vão acabar drenando aqui para uma vênula.
né? Isso depois vai seguir por uma veia maior, etc, etc. Então, isso é a microcirculação. Um pouco do que não é drenado por esse sistema venoso aqui vai ser drenado pelo sistema linfático, que a gente vai detalhar na aula de linfático, mas é um conjunto também de capilares, só que termina, tá vendo, em fundo cego, né? Mas ele tem umas aberturas maiores e ele capta o que não foi captado aqui pelos capilares que estão indo em direção ao sistema venoso. Quando você tem disfunções, né? Por exemplo, se tiver uma veia aqui obstruída, dificultando a passagem de sangue, vai aumentar a pressão nela, a pressão aqui nesse interior desses vasos e dos capilares desse lado vai aumentar, não vai conseguir captar, absorver ou reabsorver o conteúdo intercelular. Esse conteúdo vai começar a se acumular ali. Os linfáticos vão tentar drenar, mas há um limite para isso. Então, esse conteúdo aumentando ali, o que você vai ter? Um edema, um inchaço, né? Da mesma forma, eu posso estar drenando normalmente, mas em algum momento eu comecei a aumentar muito o fluxo aqui, né? Por exemplo, eu estou com essa região inflamada e eu quero levar muito a célula de defesa, eu aumento muito o fluxo, eu excedo a capacidade de drenagem, então eu começo a ter também a formação de um edema aqui, de um inchaço. Então, os edemas eles podem ser por aumento da chegada de sangue, por diminuição da drenagem, tanto venosa quanto linfática. Aqui está uma representação sem a parte linfática, mostrando que é um pouco mais complexo. Sempre é um pouco mais complexo, né? Você tem aqui a arteríola, aqui ele está representando uma meta-arteríola, que nem sempre vai existir, mas você tem aqui na distribuição desses capilares aqui do lado arterial, existem esfíncteres, que é o que a gente chama de esfíncter pré-capilar. Tá? E esse esfíncter pré-capilar pode estar fechado ou pode estar aberto. Tá? Quando ele está fechado, ele não deixa o sangue passar para essa rede vascular. Quando ele está aberto, ele deixa passar. Então, você pode ter uma parte fechada, normalmente é assim que ele vai trabalhar, uma parte aberta, e você vai regular, então, o fluxo por aquela rede capilar. Tá? Você pode ter, às vezes, um fechamento total, não deixa passar nada. Isso, às vezes, obviamente, dependendo do mau funcionamento disso, você pode ter o colapso dos órgãos pela não irrigação. Você também pode ter comunicações diretas entre a arteríola e a vênula. Tá? Curtos-circuitos que são importantes na fisiologia. Vocês vão entender isso melhor quando estudar a fisiologia do sistema vascular. Existem comportamentos específicos em algumas circulações, por exemplo, nós mostramos ali o sistema arterial, a rede capilar, o sistema venoso, né? Mas eu posso ter o sistema arterial, a arteríola aferente, o sistema capilar, depois uma arteríola eferente, onde é que eu tenho isso? No glomérulo, no rim. Que vai passar por um novo sistema capilar em direção à medula do rim. Então, eu vou ter dois leitos capilares entre o sistema arterial e o sistema venoso. Isso acontece no rim. Né? Eu tenho aqui, mesma coisa, uma arteríola, um sistema capilar e a formação de um sistema porta. Esse sistema porta entra no fígado, forma uma nova rede capilar que vai se encontrar com o sistema capilar da veia hepática. Então, eu vou ter dois sistemas capilares aqui, entre a arteríola e a veia. Nesse caso, um sistema porta no fígado. Tá? Então, existem algumas variações. Essas variações são importantes e têm suas razões de ser. Quando a gente estudar especificamente rim e fígado, a gente vai ver. Rim vocês já viram, inclusive. Existem órgãos que têm um suprimento duplo. Normalmente você tem o quê? Um suprimento arterial que chega no órgão e uma drenagem venosa que parte desse órgão. Mas existem órgãos que têm, por exemplo, uma chegada dupla de sangue. O fígado, que eu mostrei aqui, ele recebe sangue não só pela veia porta, como também pela artéria hepática. Então, ele tem duas fontes de chegada de sangue e apenas uma fonte de saída. Os pulmões, idem. Eu tenho o sangue que chega pela artéria pulmonar, que é aquele sangue que vem do ventrículo direito, que vai lá buscar oxigênio, aqui está até representado em azul, porque ele é pobre em oxigênio, e eu tenho sangue que chega pelos ramos bronquiais
da aorta ali, da aorta torácica, né? E que vai irrigar o tecido. Esse aqui da artéria pulmonar está levando sangue que vai ser oxigenado, que também nutre um pouco o pulmão, mas esse aqui vai, principalmente, os ramos bronquiais, vão levar o sangue e vão nutrir as estruturas, as paredes dos brônquios, né? As estruturas que compõem o pulmão. Né? E todos eles vão acabar sendo drenados por um sistema venoso único. Tá? Vocês acabaram de estudar o sistema, o círculo arterial do cérebro. É uma circulação diferente. São vários vasos, né, que se dirigem ali para a base, se intercomunicam, formam um círculo e desse círculo saem vasos que vão, então, nutrir o cérebro, de tal forma que as alterações que possam ocorrer nesses vasos possam ser compensadas por esse círculo. Então, existem especificidades dependendo da área, né? Mas existe uma forma geral, que é para a maioria do corpo, que é como nós vimos ali anteriormente. Da mesma forma que você tem as varizes, né? Que podem acometer o sistema venoso, e a partir das varizes, às vezes, você tem a formação de trombose venosa, né? Você tem as chamadas tromboflebites, que são gravíssimas. Você pode formar trombo no interior das veias, eles se descolarem, se transformarem em êmbolos e passar para o lado arterial e provocar uma obstrução no pulmão ou até no sistema nervoso central, né? Da mesma forma, nós temos alterações também nas artérias, né? A mais frequente é a chamada aterosclerose, né? A aterosclerose é o desenvolvimento de uma placa de gordura que vai se agregar aqui ao endotélio, né? Quando ela é aterosclerose, ela pode se desenvolver em vários locais. Quando é na artéria, a gente chama de arteriosclerose, né? E ela provoca uma irregularidade, né? Normalmente esse endotélio é lisinho, o sangue flui por aqui sem problema, mas quando você tem essa placa, essa superfície fica mais irregular, o sangue já começa a fluir de uma forma menos linear, né? E isso às vezes provoca a formação de coagulação ali e a formação de trombos, como esse aqui. Um trombo desse também pode se despregar, né? E provocar uma alteração grave num local onde ele não possa passar, e aí não deixa passar o sangue e aquela área fica desnutrida, né? Por exemplo, aqui está mostrando algo que a gente vê. Toda pessoa, depois de uma certa idade, se for fazer um Doppler de carótida, isso aqui é a carótida comum, a carótida externa e a carótida interna, você vai ver. Todos os vasos você vê isso, né? Você vê um certo grau de aterosclerose, que muitas vezes se calcifica, então você vê calcificação, né? E você, então, quando você faz o exame, vê lá, tal artéria com obstrução de tanto por cento, a outra externa com tanto por cento, dependendo do percentual, isso é bastante aceitável, até porque esse sistema é duplo e eles se comunicam, então um compensa o outro. Mas dependendo do percentual, não é mais aceitável. A pessoa começa a ter sintomas. Às vezes você tem que fazer a chamada endarterectomia. Você entrar e retirar todo esse conjunto aqui, né? Às vezes vem com a própria íntima, para você desobstruir isso aqui, né? Outra coisa que pode acontecer, vocês viram bastante isso agora, quando vira o sistema nervoso central, são os aneurismas, né? A formação de aneurismas, principalmente nas áreas de bifurcação, né? Aqui um aneurisma sacular, justamente no ponto onde a basilar se divide em duas cerebrais posteriores, né? Então, as regiões de bifurcações são as regiões onde mais frequentemente você encontra esses aneurismas, que são dilatações internas, como está mostrado aqui, né? Uma parte começa a se enfraquecer pelo impacto e ela começa, então, a se dilatar e formar um aneurisma, né? Aqui está uma reconstrução numa tomografia computadorizada, uma reconstrução em 3D de um aneurisma sacular da carótida, né? Você tem a carótida interna, aqui o sifão carotídeo, né? Dentro ali do seio cavernoso, questão de prova também, né? E aqui sifão carótico e aqui um aneurisma sacular, é um aneurisma em cereja. Então são alterações que podem acontecer, né?
O local onde a gente mais comumente, os locais onde a gente mais comumente ouve falar dessas alterações são o sistema nervoso central e coração, principalmente coração, né? Essas obstruções do sistema coronariano que dão origem às insuficiências coronarianas, né? Com as anginas de peito e os infartos do miocárdio. Então, é o que está mostrado aqui, ó, tá vendo? Uma arteriosclerose aqui de coronário, de ramo interventricular anterior ou descendente anterior, como gostam os radiologistas, né? Você pode estudar isso aqui através de exames, então você pode fazer uma angiografia, né, coronariana, por exemplo, nesse caso você está entrando aqui pela femoral, pode entrar aqui pela braquial ou até pela radial lá embaixo, né? E esse catéter ele é introduzido, então, ele vai seguindo o vaso até chegar na aorta, né? Entrando na aorta, então, pode prosseguir, chegar dentro do coração, enfim. Ou você pode, pela aorta, cateterizar as coronárias, né? E injetar um contraste, e esse contraste, então, ele vai ser visto, como está sendo visto aqui. Tá vendo? Aqui está um coração, ó. Isso aqui é a artéria coronária esquerda, né? Dando seu ramo interventricular anterior, e aqui estamos vendo por transparência, indo mais para posteriormente, a artéria, o ramo circunflexo. Então está aqui, ó, cheio de contraste, ó, o ramo interventricular anterior, e aqui cheio de contraste ao ramo circunflexo. Um exame absolutamente normal, contraste preenchendo os vasos, né? Aqui, ó, aquele mesmo exame anterior, e aqui já é um exame diferente. Você vê que é um paciente que tem grampo cirúrgico, ó, um paciente que já foi operado, mas você vê aqui, ó, um bloqueio, ó, aqui, ó, antes dela se bifurcar, tá vendo? Aqui você já tem, aqui tá como tá grosso aqui, ó, passando bastante sangue misturado com contraste, e aqui fininho, tá vendo? Ó, tá passando um pouquinho, depois se expande aqui que fica normal, ó. Aí quando chega aqui embaixo, na circunflexa, tem um novo bloqueio. Então você tem 2 bloqueios aqui, né? Então são exames que você vê com bastante acurácia esse tipo de lesão. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês hoje é isso, algumas noções gerais sobre o sistema circulatório, né? Sobre as suas funções, sobre como as circulações se dividem e algumas características das artérias e dos vasos, das circulações e algumas aplicações, né, patológicas, clínicas desse conhecimento. Ok, pessoal? Bom, eu vou olhar aqui agora, então vou entrar no nosso bate-papo, né, para ver o que nós temos de pergunta, né? Aqui, deixa eu ver aqui a sala, tem um Paulo Vitor aqui que parece que não está conseguindo ser admitido. Eu estou admitindo ele mais uma vez e ele acho que está ingressando agora. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos às nossas perguntas aqui, né? Vamos ver o que nós temos aqui de interessante nesse bate-papo, né? Vamos aumentar aqui o bate-papo para a gente poder ver bem. Deixa eu ver aqui só se os monitores já entraram. Sim, professor. Aqui, Marco. É Ana Clara Caos? Não, é a Ana Luísa. Ah, desculpa, é Ana Luísa, é claro. Ana Luísa, cadê a Ana Luísa? É porque está escrito Ana Dias aqui, eu não sei porquê. Ah, tá. Vamos ver aqui a Ana Dias, que eu também deve estar lá embaixo. Deixa eu ver aqui, só para te colocar como co-anfitriã. Eu não estou vendo a Ana. Deixa eu digitar aqui. Ana, tá, é um N só, né? Isso. Tá, Ana Dias. Ana Dias. Aqui achei a Ana Dias. Eu vou te tornar co-anfitriã. E o outro é o Pedro, né? Estou aqui, professor. Pedro. É o Pedro Caputo. Isso. Vou tornar também co-anfitrião. Perfeitamente. Ok. Bom, então, pessoal, vamos lá. As perguntas que nós temos aqui. Professor, somente os capilares nutrem diretamente o corpo ou existem arteríolas que possuem contato direto com os tecidos? Não. A nutrição, né, ela passa sempre pelos capilares. A troca tecidual ali, né, é entre os capilares e o tecido intersticial.
aí e o espaço intersticial, né? Do espaço intersticial, então, vai para o interior das células. E o oposto, o caminho inverso. Eu posso considerar o ducto arterial da circulação fetal uma anastomose? Não, não. É um ducto, né? Estoma é boca. Anastomose é juntar boca com boca. O ducto não. Um ducto, geralmente ele chega transversalmente, né, a um cano. Então não é uma anastomose, não. Você pode considerar uma comunicação. Quem fornece esse sangue arterial ao feto é pela aorta da mãe? Devido a essa mistura de sangue no feto, resulta em baixa oxigenação do feto? Não. Quem fornece esse sangue arterial ao feto é a veia umbilical, lembra? Né? A placenta, ela se comunica com a mãe, né? Ela está ali colada no útero por dentro, então ela recebe do endométrio, ela recebe o sangue, e do outro lado dela, do lado fetal dela, né, que ele é o lado mais dentro, do lado fetal sai a veia umbilical levando o sangue, então com conteúdo de oxigênio para o feto, né? E esse sangue vai ter uma oxigenação totalmente satisfatória para o feto. Poderia repetir o motivo da inversão do fluxo com o passar do tempo em um chante da esquerda para a direita, né? É aquilo. Ele começa a passar da esquerda para a direita, mas se ele começa a passar da esquerda para a direita, o que acontece? Ele começa a lotar o lado direito. Então, por exemplo, se o ventrículo direito começa a se encher muito, ele começa a querer jogar muito sangue para o pulmão. Muito sangue através do ducto do ducto pulmonar, né? E aí, o que acontece? A pulmonar, ela começa a se fechar um pouco para não receber tanto sangue, que ela não pode expandir tanto os pulmões assim. Então, começa a haver resistência ao sangue que está vindo pelo ventrículo direito. Então, começa a se inverter. De tanto ele encher, ele começa a ter resistência para se esvaziar, e aí ele começa, então, a jogar para o lado esquerdo. Então, por isso é que, com o tempo, se essa comunicação ela é significativa, você tem a inversão do fluxo, então, da direita para a esquerda. E, no final, todas elas acabam provocando a cianose. E, se não fosse isso, não haveria disfunção, né? Eu não consegui entender a relação entre o forâmen oval e a persistência da comunicação. O forâmen oval é o que é a comunicação, né, entre o átrio direito e o átrio esquerdo, não é isso? Quando a criança nasce, ele se fecha, então não há mais aquela comunicação. Se ele não se fechar, ele persiste ali, não é isso? Então persiste a comunicação interatrial. O não fechamento do forâmen oval faz com que ele continue como um forâmen. Então continua havendo a comunicação. Não muda nada do que estava no feto. Persiste a comunicação. Por que ocorre a cianose na tetralogia? Ele falou, porque é uma patologia que você tem um aumento da pressão no ventrículo direito, né? E uma comunicação entre o ventrículo direito e o esquerdo, né? E uma destra posição da aorta. Então, o sangue ela passa da direita para a esquerda. Na direita está o sangue com pouco oxigênio. Então, ele vai para o lado esquerdo, invade a aorta ali e é distribuído para o corpo, com pouco oxigênio. Tá? Por isso que você tem cianose. Não sei se entendi corretamente, mas eferente seria arterial e aferente seria venoso. Porque, respectivamente, saem do coração e voltam a ele. Isso, exatamente. Esse conceito de aferente e eferente sempre tem que ter um referencial, né? No referencial do coração, o que é eferente ao coração são as artérias, que fogem dele. E o que é aferente são as veias, que procuram ele. A vasa vasorum e a lâmina limitante elástica externa são componentes da túnica adventícia? Não, a lâmina sim. Quer dizer, a lâmina elástica externa pode ser considerada um componente da túnica adventícia. Acho, para te falar a verdade, pessoal, essa minúcia histológica
o pessoal da histologia que está mais preparado para entender a vocês. O importante é que a limitante externa, né, ela está entre a média, né, e a adventícia, tá certo? Eu acho que ela é considerada assim, como uma parte da adventícia, né? E a vasa vasória, né, os vasos dos vasos, estão ali no interior da túnica adventícia. Então, ele é um componente da adventícia, ele caminha por ali. Mas não quer dizer que ele não vai chegar nas outras camadas, né? Aliás, acho que nem posso dizer que ele é porque ele vai ter que passar por todas as camadas. Ele vai levar sangue para a camada muscular, né? Que é média. Então, ele acaba sendo um componente, os vasos dos vasos, de todos eles. Mas a maior parte dele está caminhando na adventícia. Ele tem que chegar pela adventícia, senão como é que ele vai chegar no vaso? Ele vem de outro vaso, né? Há artérias perfurantes, assim como veias perfurantes? Não, só veias perfurantes. Tem essa função, né, de comunicação do superficial com o profundo. O senhor poderia explicar a organização superficial das veias novamente? Novamente não, porque eu nem cheguei a explicar, né? A única coisa que eu comentei para vocês é que a gente tem um conjunto de veias profundo e um conjunto de veias superficial. O que separa os dois é a fáscia muscular, né? Então, o que está superficialmente a fáscia muscular é um conjunto superficial, né? Esse conjunto superficial existe no corpo todo. A gente vê muito bem isso no pescoço, né? A veia jugular externa é superficial. A gente vê isso no membro superior, as veias que a gente olha e vê essas que são funcionais quando você vai fazer exame, né? Veia basílica, veia cefálica, né? No membro inferior, você vê muito isso, são as veias safenas, né? Que são as mais calibrosas, né? Então, você vê bem isso. Mas você tem também no tronco, né? Lembra aquelas veias que eu mostrei para vocês, superficiais no tronco, que às vezes também ficam... Quando você tem hipertensão porta, principalmente, elas têm dificuldade de drenagem, porque elas se comunicam com o sistema porta, que está hipertenso, e elas aparecem, formam até aquela circulação em cabeça de medusa ali em torno do umbigo, né? Então, esse é o sistema venoso. Eles drenam as partes superficiais e, através de veias perfurantes, que perfuram a fáscia muscular, eles vão drenar para o sistema profundo, que é o conjunto maior de veias mais calibrosas. Então, a veia superficial drena para a profunda, que vai drenar para o coração. Bom, o grande leito venoso é como eu falei, nós temos uma quantidade muito maior de veias do que de artérias. Então, eu tenho muita veia para servir de reservatório para o sangue. Então, eu tenho muito sangue acumulado ali e com isso eu permito uma fluência maior para o sistema venoso, né? Que ele teria, se eu considerar só a pressão que tem no seu interior. Por causa do sistema da bomba músculo-venosa ficar muito tempo sentado, deitado, pode ocasionar problemas circulatórios. Mas como esses problemas podem ser causados quando se fica muito tempo andando em pé? Muito tempo sentado ou muito tempo em pé é ruim, né? Andando não tem problema. Você está andando, você está fazendo exercício. Então, você está contraindo a musculatura, você está bombeando, ordenhando essas veias, né? Então, você ficar... Por exemplo, você precisa ficar deitado. Vamos supor que você tem um problema em membros inferiores, você tem uma tendência a acumular. Ficou deitado, eleva as suas pernas para facilitar a drenagem gravitacional, né? Mulheres que fazem cirurgia de mama, e nesse caso elas tiram o sistema linfático, né? Às vezes, você tem que fazer também a retirada do linfático, às vezes, fica com dificuldade de drenagem, se aconselha que elas, sempre que elas sentem no lugar, coloquem a mão em cima de alguma coisa, para você fazer a drenagem a favor da gravidade. Então, ficar muito tempo sentado não é bom, ficar muito tempo deitado na posição horizontal também. O ideal é você dorme, né? E por que você drena? Drena porque você tem a tua respiração acontecendo, né? Eu falei para vocês, os movimentos respiratórios também facilitam. Você tem o seu sistema arterial sendo preenchido, quando eles se expandem. Então, existem vários sistemas. Há uma redundância também de sistemas, né? Então, o ideal, quanto mais você fizer todos eles funcionar, melhor.
Mas, às vezes, quando um não estão funcionando, e porque não podem mesmo, quando você está dormindo, por exemplo, outros estão. Como funciona em cirurgias, principalmente de trauma, a reconstrução de vasos? Como saber quais vasos podem ser fechados e quais precisam ser restaurados para que continue fluindo sangue por eles? Bom, pessoal, cirurgia, sempre que possível, conservadora, né? A cirurgia, tudo que você puder conservar, que está funcionando bem, você conserva. Então, se você tem um vaso que foi lesado e que é um vaso de um certo calibre, principalmente uma artéria, se você puder reconstruir, ótimo. Se não, você liga. Tá? Então, veias. Veias você não tem praticamente essa preocupação. Veia, geralmente você liga direto, porque o tempo que você perde, você está perdendo sangue, é pior ainda. Tá? Artérias, sempre que você puder poupar, você poupa, claro. Tudo que você puder poupar que tiver íntegro, você não precisar de cortar, você não vai cortar, não tem sentido. Mas tudo que já tiver seccionado, você só vai reaproximar se for realmente importante. Se fez uma amputação num dedo, quando você reaproxima, você tem que fazer as suturas, senão você não vai ficar com comunicação nenhuma. Então, é uma avaliação. O cirurgião tem que fazer uma avaliação, o cirurgião tem que observar, por exemplo, se é num dedo, ele observa o dedo, ele fez ali o reimplante, ou houve uma lesão, ele suturou, ele vai observar e ver se a perfusão ela está se fazendo adequadamente, pela cor do dedo, etc., né, pelo enchimento capilar que ele vê, etc., uma série de manobras, ele vai vendo se há sinais de que há preservação da irrigação. Tá? A preocupação maior é com a irrigação, menor do que com a drenagem. Tá? Pensei que a arteriosclerose seria o enfraquecimento da parede da artéria que levaria à formação do aneurisma, enquanto a aterosclerose seria a formação da placa de ateroma. A arteriosclerose, artério se refere à artéria, é a aterosclerose no interior da artéria. Tá? É só uma questão de nomenclatura. Aterosclerose é a formação de placa de gordura, de ateroma, né, no interior de um determinado local. Se for dentro de uma artéria, é uma arteriosclerose. Por que não há problema quando ocorre a mistura de sangue venoso com arterial no feto? Não há problema de você misturar o sangue arterial com o venoso. Né? O problema é só o teor de oxigênio. Né? Então, quando ocorre essa mistura no feto, se preserva um teor de oxigênio ali que é suficiente para que ele execute as funções que dependem do oxigênio. Tá certo? Como funciona o tratamento de escleroterapia com espuma para varizes? Isso é uma pergunta para um cirurgião vascular, pessoal. Isso eu realmente não sei. Escleroterapia, o nome indica, né? Esclerosar é acabar com o interior, né? Acabar com a parte oca, né? É tornar essa parte oca sólida. Então, essa esclerose de varizes com espuma de varizes, é uma esclerose onde eles injetam essa espuma e isso provoca esse fechamento. Eu não sei se é a espuma solidamente que fecha ou ela provoca alguma reação ali dentro que faz com que o vaso se feche. Realmente, pessoal, essa é uma pergunta para um cirurgião vascular. O sangue materno se mistura com o fetal? Sim, né? Através da placenta, né? Ele se mistura e nutre o feto. Né? Capilares podem ser classificados como artéria ou veia? Não. Capilar é capilar, não é nem artéria nem veia. Comunicação interarterial seria um termo exclusivamente patológico ou o forame oval normalmente existente no feto pode ser chamado de comunicação interarterial? Comunicação interarterial a gente usa para a patologia. É um termo que a gente usa para depois do nascimento, quando há preservação da comunicação, né, direta entre um ato e o outro, a gente chama de comunicação interarterial. É patologia. Você pode ter uma comunicação interarterial discreta, né, que não tem uma expressão sintomatológica, e, inclusive, é muito comum ter no início e depois vai se fechando completamente. A origem do vaso dos vasos, de outros vasos, como sempre, de outros vasos sanguíneos. Eles vão saindo, vão se tornando cada vez menores e vão para os vasos. Tá? Porque no fígado e no rim tem momentos a formação de capilares? Não, no fígado e no rim você tem duas redes capilares, isso que eu falei,
entre a entrada e a saída, você passa por duas redes capilares, é isso. Tá? No rim é o glomérulo, né? No glomérulo você tem uma arteriola aferente, capilarização ali no interior do tufo glomerular e depois sai uma arteriola eferente. Essa arteriola eferente vai em direção à medula do rim e lá ela vai novamente ter contato com os capilares e depois vai ser drenada por uma veia. Então, o sangue passou por duas redes capilares. Né? E no fígado você tem ali as veias que drenam o intestino, né? E o baço, elas se unem e formam a veia porta. Então, já houve uma capilarização ali. Essa veia porta ela vai entrar no fígado, vai se distribuir em vasos cada vez menores para encontrar com uma nova rede capilar ali que vai depois dar origem à veia hepática, que vai tirar o sangue do fígado. Então, são duas redes também de capilares. A gente vai falar sobre isso quando falar em sistema digestório. Sistema porta, a gente vai falar com calma quando a gente for falar em sistema digestório, pessoal. A manobra de Valsalva favorece o retorno venoso? Não, acho que ela até... Quer dizer, no caso do pescoço, né, na manobra de Valsalva, o que você está fazendo? Você está aumentando a pressão dentro do tórax. Né? Então, você vai dificultar o retorno venoso das estruturas superiores. Por outro lado, vai facilitar o das inferiores. Mas eu me referi ali dificultando a entrada de sangue no coração. Aliás, não. Você vai dificultar de uma forma geral. Porque no momento em que você aumenta a pressão no interior do tórax, né, que você está como se quisesse jogar o sangue para fora, tá? O ar para fora. Só que para você jogar o ar para fora, você tem que empurrar o diafragma, né, para cima. Só que você não deixa o ar sair. Então você está empurrando o diafragma para cima e não está deixando ele sair. Então você está aumentando a pressão dentro do tórax. Você aumenta a pressão sobre o coração. Se você aumenta a pressão sobre o coração, você não deixa o sangue entrar no coração, ou dificulta. Então, tanto o sangue que está vindo de baixo, pela veia cava inferior, quanto o sangue que está vindo de cima, pela veia cava superior. A gente vê bem o da superior, né, a expressão na superior, por causa da jugular externa. Muito bem, pessoal. Essas foram as perguntas todas, né, que a gente tinha. Então, eu agora vou deixar vocês com os monitores, né, com o Pedro e com a Ana, e vocês vão então participar da monitoria, ok? Eu peço ao Pedro e à Ana que quando terminar a monitoria, que me passe um WhatsApp dizendo terminamos para eu fechar a sala. Ok, pessoal? Obrigado. Tá ok, professor. Obrigado pela presença de todos e deixo vocês aí nas boas mãos dos monitores. Eu vou me retirar para vocês ficarem inteiramente à vontade, tá? Valeu, Marcos. Tá bem. Só vou esperar vocês fazerem o compartilhamento para ver se deu certo, tá? Porque eu acho que não tá dando certo aqui, não. É que eu botei compartilhar a tela, mas diz o anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Engraçado, você não está aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Você não está aparecendo aqui, deixa eu ver. Peraí. Professor, você colocou a Ana errada. Coloquei a Ana errada? Uhum. É a Ana... Ana